ninguém foi feito para andar sozinho. Os grupos de comunhão, os GC, são o coração da nossa igreja e temos 3 convites especiais para você que deseja se conectar. Quer fazer parte? Se você busca encontrar sua turma, crescer na fé e criar laços verdadeiros, temos um GC esperando por você. Você quer liderar? Se você sente o chamado para guiar pessoas, multiplicar a visão e pastorear vidas, venha se tornar um líder de GC. Quer ser um anfitrião? Se você tem um espaço em casa e um coração hospitaleiro, abra sua casa para abençoar pessoas e seja um anfitrião de GC. Para qualquer uma dessas opções, o caminho é um só. Liga lá no Connect. Nossa equipe está pronta para te dar todo o suporte e orientação. Venha desfrutar da comunhão no corpo de Cristo. Somos uma grande igreja com um grande coração. Se interessou? Acesse cnconnect.com.br e venha fazer parte de um grupo de comunhão. Nós esperamos por você! Boa tarde, comunidade das nações. Boa tarde para você que está online, seja muito bem-vindo. Essa é a casa do Senhor. Quero convidar você que está aqui para ficar de pé. Quantos estão felizes aqui essa tarde? É boa tarde, não é verdade? Queridos, o Senhor marcou essa tarde para nós estarmos aqui reunidos em comunhão com o Senhor. Quantos acreditam nisso? Aumenta a sua expectativa, porque o Senhor já está aqui. E eu queria que você, nesse momento, começasse a liberar palavras para Ele de amor. O quanto você ama Ele. Porque o amor dele já foi liberado para mim e para você na cruz. Toda ferida, toda cicatriz já foi sarada na cruz. O Senhor tem um refrigério para você essa tarde. O Senhor tem algo novo para você essa tarde. Comece a sorrir diante da sua dificuldade. Comece a sorrir diante do seu gigante. Essa tarde eles vão cair em nome de Jesus. Quantos creem nisso, por favor? Levanta suas mãos comigo e começa a liberar palavras de gratidão ao Senhor essa tarde, porque você está aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque nós estamos aqui reunidos em comunhão e união, junto com os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu favor sobre nós. Nós estamos rendidos aos seus pés, rendidos à tua vontade. Nós não queremos nada mais se não for a tua presença. Se o Senhor não estiver aqui, nós não estaremos aqui. Se o Senhor não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui, porque nós somos conduzidos pelo próprio Espírito Santo para estar aqui essa tarde. Em nome de Jesus, alegra os corações que estão tristes, abatidos. Traz renovo, refrigério para nossa alma, e em nome de Jesus nós queremos celebrar, em nome de Jesus, amém. Celebra o Senhor com a salva de palmas, por favor. Amém. Olá, comunidade das nações, vocês estão felizes aí? Não, vocês estão felizes.
vive estar. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive estar. Não vou me calar, meu Deus vive estar. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive estar. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo meu ser. Levante sua voz, vamos. Louve ao Senhor todo meu ser. Aleluia! Aleluia! Todo mundo já se soltou, igreja? Vocês estão bem? Ninguém caiu no chão aí não, né? Vamos em uma só voz nos lembrar mais uma vez do que Ele fez a nós. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ritmo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias
nosso grande Deus, o nosso Rei, é nosso amigo. E nós o amamos, amamos sua presença. Amamos quando ele vem, quando ele enche toda a casa, nos completa por inteiro. Quando ele vem sobre nós, nós deixamos tudo pra ir com você. Você é a nossa segurança, o nosso porto seguro. És a pedra angular que sustenta a nossa vida. Por isso te esperamos, te chamamos, te dizemos: vem habitar em nós, vem aqui, por favor, Senhor. Vem nessa casa sobre nós, sobre todos os corações. E enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Levanta sua voz, vamos. E enche esse ambiente. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vamos clamar, enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito neste lugar. Jesus, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Seja hoje, que seja agora, vem.
hoje, agora, vem derramar. Que seja hoje, vem derramar. Que seja hoje. Seja hoje. Sabe, igreja, eu sei que todo mundo aqui acompanhou no ano passado sendo muito falado sobre o ano Domini, o ano do governo. O domínio está sobre os ombros do nosso rei. E quando a gente estava montando o setlist, tinha uma música que a gente não sabia, que é uma música muito conhecida, mas eu senti forte da gente declarar isso nessa noite. Então vamos declarar que ruge o leão sobre todo o nosso país, em uma só voz. O domínio está sobre os seus ombros, sobre o trono.
sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso. Um menino nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da... A sua igreja te chama, que ruja o leão. Levante suas mãos nesse lugar, comunidade das nações. Existe algo do céu sendo liberado aqui sobre a sua vida. Existe um governo que está colocando em ordem tudo aquilo que está em caos na sua vida. Hoje nós levantamos o nome de Jesus, o nome daquele que reina sobre a dor, sobre a enfermidade, o nome daquele que reina sobre todas as famílias, sobre todos os governos, sobre todas as nações. Nós levantamos o nome daquele a quem todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é Senhor. Ele é Senhor. E hoje nós o adoramos, porque como não adorar se com uma palavra Ele chama a existência aquilo que não existe? Como não o adorar se com uma ordem Ele coloca em ordem? Ele tira o caos e coloca a glória dele sobre aquilo que está, sabe, em luto, aquilo que está caído. Ele está levantando hoje aquilo que estava morto na sua vida. Ele está, sabe, acordando sonhos. Ele está acordando projetos que estavam adormecidos. Essa é uma tarde de ativação, comunidade das nações. Levante as suas mãos nesse lugar. Oh, Ele está chamando a existência aquilo que não existe. Ele está chamando a existência aquilo que não existe. Ele está ativando dons em você. Ele está ativando talentos que você nem sabia que existiam. Ele está colocando, sabe, palavras no seu coração. Ele está te dando sonhos proféticos. Ele está te fazendo sonhar. Ele está lançando fora toda a ansiedade. Ele está lançando fora toda a depressão. Ei, você que entrou aqui, sabe, abatido. Você que entrou aqui que pensou que tinha acabado. Sabe, o leão da tribo de Judá está se levantando nessa tarde. E ele está liberando graça sobre a sua vida. Ele está liberando a força do Senhor sobre a sua vida. Porque você será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Você vai frutificar em meio ao caos. Você vai ver rios no deserto e caminhos sendo abertos no ermo. Porque o leão da tribo de Judá, ele governa sobre a minha vida e sobre a tua vida. E hoje nós levantamos o nome de Jesus, daquele que governa sobre tudo.
estremeça diante da majestade, que ruja o leão. Aleluia! Será que você pode exaltar o Deus Todo-Poderoso aí no seu lugar? Será que você pode sentar no seu lugar dando glória a Deus, aquele que tem o domínio, o governo, hoje, agora, para todo sempre, amém, aleluia! Podemos assentar, queridos, glória a Deus, glória a Deus. Como minha esposa diz, que é uma frase típica minha, que a atmosfera é essa, que glória é essa, aleluia. Queridos, nós chegamos nos nossos momentos de dízimos e ofertas. Eu quero trazer uma palavra atual para nós, que está aqui em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 29, que nos fala da parábola dos talentos. Uma parábola tão verdadeira para esse tempo de domínio e governo do Senhor sobre as nossas vidas. E ela nos diz assim: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. E um a deu 5 talentos, e a outro 2, e a outra 1, a cada um segundo as suas habilidades, e em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas, entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: muito bom, servo fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas, entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que receberam 1 talento, disse ao senhor: eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. E receoso eu fui e escondi na terra o seu talento, e eis aqui está o que é teu. Respondendo o senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então na minha vida teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai ao que tem 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. Queridos, nós estamos debaixo de uma palavra que foi liberada direto do trono do Senhor, escorreu sobre a cabeça e a barba de Arão, e está sobre a comunidade das nações. O bispo liberou sobre a comunidade das nações que o ano de 2026 é um ano Domini, um ano do domínio, do governo do Senhor. E essa parábola, ela se encaixa muito bem nas nossas vidas para este momento, porque aqui nós estamos debaixo do reino. A palavra nos diz aqui: porque o reino do céu é como um homem que vai viajar e entrega os seus dons, os seus talentos, os seus bens ao próximo. E nós estamos aqui nesse momento, queridos, debaixo da oração que Jesus tem nos ensinado, como a pastora Essane falou muito bem ontem no culto Hope. Nós estamos debaixo do venha ao teu reino e faça a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Só que para que isso aconteça, nós temos que entender a primeira chave que esse princípio que essa parábola nos traz, que é a chave do servo. Nós temos que sempre estar caminhando com o nosso Senhor. Nós temos que estar sempre lado a lado com Ele, porque Ele vai nos dar instruções, ou seja, sementes para que nós possamos lançar na terra e ela possa dar no fruto. E aí eu quero entrar na segunda chave que essa parábola nos traz, que é a semente. O Senhor sempre dará semente ao que semeia. Se você tem semeado, querido, sempre haverá uma semente sobre a sua vida, sempre haverá um projeto, sempre haverá um sonho, sempre há uma empresa, uma promoção, algo sobre ti que vai ter que reverberar aqui na terra, porque o Senhor tem te dado, e é seu, o Senhor tem escolhido você, porque nós entramos aqui na terceira chave dessa parábola, que é o quê? A sua capacidade de administrar.
Ele olha para você e fala: essa empresa é sua, toma, recebe. Olha, esse emprego aqui de diretor lá no Senado é seu, porque você tem essa habilidade, você tem essa capacidade de administrar isso. E o Senhor está levantando homens nessa estação para que o reino de Deus possa se manifestar, seja na sua empresa, seja no governo, seja no judiciário, seja onde for. É tempo de tomarmos aquilo que é nosso, que é o reino dos céus aqui na terra. A terceira chave, queridos, como eu disse, é a capacidade. Ele nos dá, e Ele entrega algo para nós, esperando que o propósito dessa semente frutifique. É Bill Johnson, no seu livro Face a Face com Deus, que diz que cada semente, cada dom, cada talento que o Senhor tem depositado em nós, possui um propósito. E esse propósito nada mais é de expansão. Como a parábola nos diz aqui, o de que tinha 5 talentos multiplicou mais em 5, que tinha 2 multiplicou em 2, ou seja, expandiu. Não vai ficar só em você, vai ficar nas pessoas que estão ao seu redor, vai ser na sua empresa, vai ser aqui no Distrito Federal, vai ser no Brasil, vai ser nas nações, porque aquilo que o Senhor tem te dado tem um propósito de multiplicação, amém? A quinta chave, queridos, que eu quero trazer para vocês é a devolução. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Ele espera uma entrega nossa. Nós temos que devolver ao Senhor. Ele fala assim em Provérbios: honra o Senhor com seus dízimos e primícias, entregando aonde? No tesouro. Ele espera uma resposta sua. Dá com alegria, como diz em 2 Coríntios capítulo 9. Ele está esperando uma resposta nossa, para que Ele possa depositar, para que Ele possa confiar ainda mais os tesouros que Ele tem para nós. Existe um livro chamado Chaves da Economia do Céu, que ele diz que existem diversas heranças para nós, e elas estão aí, aguardando eu e você. E Ele está aguardando a nossa entrega, a nossa disposição para acessar cada uma dessas heranças, amém? E a última chave que eu quero trazer, que está nessa parábola, é o governo. Porque quando nós caminhamos com o Senhor, quando Ele vê que nós temos a habilidade e capacidade de multiplicar, quando Ele olha para você e fala: ei querido, você está disposto a caminhar comigo, a tomar aquilo que é meu, pagar o preço, vestir a camisa e vencer, Ele vai te dar o governo sobre tudo aquilo que Ele tem depositado em suas mãos. Levante sua mão, quero profetizar. Esse ano de 2026 será um ano de governo na sua vida financeira, será um ano de governo na sua vida profissional, será um ano de governo em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, porque o Senhor está olhando para você, está te capacitando e está multiplicando a semente sobre a sua vida. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Os nossos oficiais vão estar passando com as nossas maquininhas. Os nossos dados bancários já estão na tela, chave Pix, QR Code. E eu quero desafiar você a exercer o domínio aqui na terra. Eu quero desafiar você a honrar esse princípio que está nessa parábola, que fala sobre graça, mas ela se encaixa muito bem para este momento, naquilo que o Senhor tem entregue nas nossas vidas, sobre dons e talentos na vida financeira. E eu quero te desafiar, como o Senhor tem me desafiado durante todo esse caminhar na minha vida. Eu comecei esse ano, queridos, viajando, e no meio de uma viagem fechando um contrato. Eu sou advogado, já contei esse testemunho para vocês. E quando eu estava na estrada, a pessoa me ligou e falou: ei Rafael, estou mandando os documentos para você. Eu falei: mande que eu já estou fazendo o contrato e você vai, e nós já vamos assinar quando eu chegar. Queridos, é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Quando nós entregamos o governo das nossas vidas, o domínio nas mãos do Senhor, Ele faz muito mais daquilo que nós imaginamos. Ele vai nos dando acesso, Ele vai liberando conexões, Ele vai alargando as fronteiras das nossas fazendas, para que nós possamos o quê? Multiplicar, vivenciar aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vai, meu filho, subjugai a terra, ou seja, governai debaixo de uma palavra, multiplicai-vos e frutificai-vos. Essa é a ordem daquele que governa: multiplicai-vos e frutificai-vos. E eu quero declarar isso sobre vocês: sejam frutíferos, multiplicai-vos, amém? Vamos orar. Pai, nessa tarde nós queremos agradecer, Senhor, porque Teu é o reino, Senhor, Teu é o domínio para todo sempre. E nós declaramos nessa tarde que nós queremos fazer parte desse reino celestial, que nada falta, nada quebra, Senhor. Muito pelo contrário, Teu reino é de abundância, é de paz, é de alegria, é de prosperidade. Então eu quero declarar sobre as nossas vidas que nesse ano de 2026, Senhor, nós vivenciaremos aquilo que o Senhor tem para nós: a multiplicação, a frutificação de projetos,
projetos, de sonhos, Pai, de tudo aquilo que nós sequer jamais imaginamos, Senhor, mas nós vamos vivenciar, porque o Senhor está nos dando acesso ao governo juntamente contigo. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique à vontade, queridos, para dizimar e ofertar na casa do Senhor. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Olá! Fique por dentro de tudo que vai acontecer nos próximos dias na nossa igreja. Faltam apenas 11 dias para o nosso congresso de verão e o tema deste ano é o Sol da Justiça e você é nosso convidado especial. Será de 29 a 31 de janeiro na CN Ípica Hall. Já estão confirmados Caio Coppola, Jean Regina, Felipe Rodrigues, Thiago Vieira, Antônio Cabreira, Azaf Borba e, é claro, os nossos bispos JB e Dirce Carvalho. A entrada é totalmente gratuita, então traga todo mundo, família, amigos, vizinhos, só vem. Quer ser impulsionado para o seu destino ministerial e aprender a liderar como Cristo? A Academia das Nações é o ambiente certo para te preparar para servir o reino dentro e fora das quatro paredes. Acesse academiadasnações.com.br e faça sua matrícula agora mesmo. Chegou agora na CN? Então pare de ser visita e vem ser família. Dia 22 de fevereiro rola a primeira edição do Check-in. É o momento de entender nosso DNA e descobrir o seu lugar aqui dentro. Te espero às 9 horas no CNCIA. Corre em cnnews.com.br e garanta agora a sua vaga. Olá, eu tenho um recado para você. Não escolha apenas uma graduação, escolha o lugar onde sua formação profissional é levada a sério, sem abrir mão dos valores que guiam sua vida. Na Faculdade das Nações, unimos o rigor da excelência acadêmica a um ambiente cristão que potencializa quem você é. Seja na modalidade presencial ou EAD, você terá acesso a um ensino de alto nível, projetado para preparar líderes que fazem a diferença na sociedade e no reino. As matrículas estão abertas. Comece sua jornada rumo ao futuro que Deus tem para você. Inscreva-se agora, faculdadecn.edu.br.
A primeira edição do Batismo de 2026 já tem data. O aulão será no dia 28 de fevereiro, às 10 horas, no CN Office. E o grande dia de declarar publicamente sua decisão por Jesus será 7 de março, às 16 horas, na CN Ípica Hall. Para participar, acesse cnnews.com.br, clique no botão Batismo e inscreva-se. Está com saudade da tarde profética? Então marque na sua agenda. Nosso culto retorna no dia 3 de fevereiro, às 15 horas, no Templo CIA. Também em fevereiro retornam as reuniões administrativas e de alinhamento da capelania. Será no dia 10 de fevereiro, às 19h30. E se você é capelão ou deseja ingressar nesse ministério, as portas estão abertas. Venha servir com seus dons e talentos na dança ou no teatro. A CIA Vivos está de portas abertas para você. Para saber mais sobre como ingressar nesse ministério, acesse cnnews.com.br e clique no botão CIA Vivos ou procure o nosso balcão de atendimento para mais informações. Atenção agora, moradores do Jardim Botânico, Mangueiral, São Sebastião e Paranoá. Temos um encontro marcado no dia 31 de janeiro. O bispo JB Carvalho fará uma reunião especial de alinhamento na CN Ípica. Queremos reunir toda a família da região para passar um direcionamento muito importante. O ano está só no início e você pode se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Com o novo livro dos bispos JB e Dirce Carvalho, Conversas Íntimas com o Espírito Santo, você terá um devocional incrível para um ano de muita intimidade e conversa com o Pai. Garanta agora acessando editorachara.com.br. É isso, tenha um ótimo culto e uma semana abençoada. Tchau, tchau! Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluias. Queridos, que honra e bênção estar aqui, ministrando a palavra novamente. Ainda não deu nem 18 horas, então é boa tarde, né? Boa tarde, Comunidade das Nações. Boa tarde. Aquele friozinho na barriga de vir aqui à frente sempre está presente, mesmo com quase 9 anos de pastor. Não tem jeito, né, pastor Marcos? E estou muito feliz. Quando eu avisei no grupo do GC, de alguns amigos que eu ia pregar, e um amigo falou assim: meu amigo é pastor na Comunidade das Nações, né? E realmente eu fico muito orgulhoso de ser pastor aqui na Comunidade das Nações. Queridos, louvado seja Deus por tua vida aqui, presente. E abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4. Sinto a presença de Deus de forma peculiar nesse momento. Desde o louvor, a ministração, hoje de manhã, a palavra do pastor Sandro foi o reino de Deus sobre nós. E hoje testificou, porque ontem no Hope foi pregado isso. E queridos, eu só quero dar continuidade ao mover de Deus na sua vida. Amém? 2 Reis 4 é um texto que eu uso muito, principalmente na abertura do GC e do discipulado. E também na minha equipe de legendários que eu coordeno, que está aqui alguns presentes. Alguns vão lembrar desse texto e eu vou completar com outros, mas ele fala muito ao meu coração, porque ele fala de fé. 2 Reis 4, nós vamos ler do 1 até o 6. Eu vou ler na King James, tá? Diz assim: ora, clamou ali uma certa mulher. Repita comigo: clamou. Glória a Deus. Clamou-lhe uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tu tens em tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela os derramou. E ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao filho: filho, traz mais um vaso. E ele disse: mãe, não há mais vaso. E então o azeite parou. Então ela veio ao homem, disse ao homem de Deus, disse tudo ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive, tu e os teus filhos, do resto. Amém?
Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra tão poderosa, ministrada ao nosso coração, que fala de fé na adversidade. Elas muitas vezes vêm em nossas vidas. O que fazer? Precisamos, ó Deus, encontrar aquilo que possa, Deus, nos dar o suporte e a saída nesses momentos. E eu creio, Deus, que Tu tens uma palavra para nós nesta tarde. Por isso abrimos nosso coração e a nossa mente para receber do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos, esse texto tem sido pregado de diversas maneiras e temas. Um deles para falar sobre finanças. Eu já fui numa palestra específica de finanças com um pastor que ele é experiente nessa área e ele pregou sobre a importância de não deixar dívidas. Mas o texto que eu quero trazer não tem esse tema. Eu quero abordar aqui sobre a fé na adversidade. O que é fé? A gente sabe, Hebreus 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas a fé não é apenas isso. A fé também é confiar no caráter de Deus. E eu pergunto, você confia no caráter do Deus que você serve? Você toma a sua palavra como verdadeira? E eu pergunto, você obedece mesmo sem entender tudo que Deus está falando com você? Deus mandar você juntar vasilhas, talvez pareça algo insano, algo sem lógica, mas a fé é obedecer a palavra mesmo sem entender tudo, amém? A fé também é, queridos, esperar com perseverança o cumprimento das promessas. Hoje foi dito pela manhã, Deus não falha nas suas promessas. Na prática, a fé é descansar em Deus, mesmo em meio às lutas. Repita comigo, fé é descansar em Deus, mesmo em meio às lutas. Queridos, a adversidade na palavra, biblicamente, é tudo que nos põe à prova. Talvez uma aflição, uma dificuldade, algo que Deus permite para nos provar, fortalecer e amadurecer a nossa fé. Estamos no mês das primícias, é o tema do mês aqui na Comunidade das Nações, onde estamos colocando diante de Deus o primeiro lugar em todos os nossos planejamentos. Quem preencheu aqui aquele prospecto do Profetizando? Levanta a mão, por favor. Ou que fez de alguma maneira os seus alvos para 2026. Amém. Se não fez, faça. É importante você colocar, materializar os seus alvos para esse ano. Então faça isso. O ano passa e em nossas cabeças é normal que façamos uma retrospectiva daquilo que deu certo, daquilo que deu errado e daquilo que precisa melhorar. Mas algo se passa em nossa cabeça e nas adversidades, que às vezes apresentam-se para nós um momento financeiro difícil, uma separação, uma enfermidade, um sonho que às vezes precisa adiar, um projeto que de repente tem que parar. Danilo, você lembra o que você ministrou aqui no profético? Deus está restaurando projetos nessa noite, nessa tarde. E queridos, quando vem a dor do luto, a adversidade bate muitas vezes na nossa porta. Não tem 2 anos e pouquinho, eu estava na minha casa numa sexta-feira e eu recebo uma ligação da minha mãe, falando: Fábio, eu estou com uma dor de cabeça muito grande. Eu: mãe, você nunca ligou para falar disso? De dor de cabeça? Liguei para minha irmã, vai lá ver a minha mãe, enquanto eu estou indo para lá, que você mora mais perto. Queridos, e ela faz uma segunda ligação, e naquela segunda ligação ela dá um grito e eu não ouço mais nada. Eu saio com o meu carro, meio que desesperado, para Taguatinga, ligo para o corpo de bombeiros, passo o endereço da minha mãe, e quando eu chego em Taguatinga tinha 8 viaturas do bombeiro lá. E eu entro na casa da minha mãe, e eu vi os bombeiros ali fazendo uma ressuscitação nela, e eu sabia que a situação era grave pelo que eu estava vendo ali. Eu fiquei na garagem, eu sabia que eu não podia me envolver emocionalmente, mesmo sendo bombeiro, e eu orei pela minha mãe. E queridos, de repente os bombeiros começaram a se alegrar, abriram a ambulância, e eu falei: ela deve ter voltado. Mas eu falei: Deus, se não for da tua vontade, não permita que minha mãe volte. Tem muito tempo que ela está sem respirar, não quero ver minha mãe com sequelas. E queridos, naquele momento a ambulância fechou, e a minha mãe ficou ali. Sabe, queridos, fé na adversidade. Você já passou por isso? Onde às vezes seu filho está numa crise de pânico, e você precisa estar bem para cuidar dele.
Quando você está no momento em que a angústia bate o seu coração, que você se sente só, a adversidade bate às vezes a nossa porta. E bateu a porta daquela mulher. Sobre a minha mãe, ela havia se convertido. Pouco tempo atrás eu havia batizado a minha mãe. Eu batizei a minha mãe. Queridos, ela se converteu já idosa. E leu a Bíblia inteira. E ela assistia a novela e corrigindo as novelas da Record. Aquilo ali o profeta não falou. E quando eu ia na casa dela, ela, meu filho, está aqui meu dízimo, leve para a igreja. Deus faz a obra no meio da adversidade. E trata a nossa fé. Estou vendo tantos rostos de amigos aqui, que eu já vi passar em momentos de adversidade, e estão aqui com a sua fé renovada. E queridos, eu creio que essa é a história de cada um de nós. E quando você vê a história da viúva, ela nos traz algumas lições para a nossa vida. Aquela viúva tinha um marido que temia o Senhor. Um marido que deixou não uma herança, mas um legado no coração daquelas pessoas. E alguns pontos eu quero destacar na vida dessa mulher, que nos traz uma grande lição. O primeiro ponto, queridos, aquela mulher clama ao Senhor. É a Ele que você tem que hoje dirigir o seu clamor e a sua oração. Você tem o seu pedido, você tem a sua angústia, aquilo que ainda incomoda o seu coração, clame a Deus. Ele tem cura, salvação, libertação, restauração da sua vida financeira. Talvez seja no seu lar que está passando um momento difícil. Sua casa tem sido constante alvo de lutas, intrigas, inimizades, talvez violência, rancor, remorso. Eu digo para você hoje, clame a Deus. Filipenses 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante do Senhor. Amém? Pela oração e súplica com ação de graça. Você deve pedir, orar, clamar, já com o coração agradecido. Querido, talvez hoje aqui você precise dar um grito. Clamor vem do hebraico tsak, que entre outras coisas significa gritar, suplicar, apelar por justiça e misericórdia. Talvez hoje você queira dar esse grito ao Senhor, levantar um clamor ao Senhor, por qualquer situação que esteja de forma inaceitável na sua vida. Você precisa hoje orar a palavra e declarar. Há um livro da Valnice Milhomes muito bom, chamado Orando a Palavra. Quem conhece esse livro? Muito bom esse livro. Queridos, nós precisamos orar a palavra. Pastor Felipe Ottoni pregou aqui domingo a importância de declararmos a palavra nos momentos alegres, mas também nos momentos difíceis, porque ela traz renovo na nossa fé. O segundo ponto que eu quero destacar, nesse texto que lemos, no verso 3, o profeta pergunta para aquela mulher: o que tens em casa? Diga para mim, no texto, de que você lembra, sem olhar agora, qual foi a primeira coisa que ela falou quando o profeta perguntou: o que tens em casa? O que ela falou, queridos? Nada. Aquela mulher falou nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Antes do nada, tem uma botija de azeite. Deus quer fazer você hoje enxergar que há uma botija de azeite. E é essa botija de azeite, através dela, que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Queridos, daquilo que parecia ser nada, Deus fez tudo. Talvez você está ali com a sua fé abalada, está numa dificuldade financeira, a luta está grande, desanimado, mas Deus diz para você: há uma botija de azeite, e eu quero fazer você enxergá-la. Essa é a primeira palavra profética que eu quero dizer para você. Deus vai fazer você enxergar a sua botija de azeite. Fale: eu quero enxergar a minha botija de azeite, Deus. E é através dela que Deus fará um grande milagre. Deus, queridos, quer começar algo grande com aquilo que você tem nas mãos. Dons, talentos, trabalho. Geralmente o milagre começa com o que nós temos, não com aquilo que nos falta. Terceiro ponto, temos que nos mover por uma palavra. E não digo qualquer palavra, mas sim a palavra de Deus. E talvez ela não fará sentido no momento. Deus mandar você juntar vasilhas, mas a fé é isso, é obedecer mesmo sem entender. A Bíblia em nossas vidas, ela guia os nossos passos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, conforme Salmos 119 e 105. Deixe ela te ensinar, deixe a palavra corrigir você, instruir sua vida e guiar os seus caminhos.
Quem me ama, guarda os meus mandamentos. João 14:15 e João 14:21. E não só a palavra, e eu vou para o quarto ponto. O profeta falou para aquela mulher: vá e faça isso. Se você olhar no versículo 5, a Bíblia fala assim: e ela foi e chamou os seus filhos. Eu poderia colocar isso aqui num ponto só, mas queridos, não basta ter uma palavra só, eu preciso também me mover. Se eu não me mover, queridos, as coisas não vão acontecer. Ela acionou seus filhos, que também se moveram. E eu digo para você nessa tarde: não fique parado. Aqui na igreja nós recebemos palavras proféticas, recebemos ensinamento. Vejo ali na Academia das Nações, queridos, Deus derrama tantas palavras através dos pastores, professores, do bispo JB, da bispa. E muitos querem viver sua religião sozinhos em casa. Não tem como. A Bíblia fala: não deixai-vos de congregar. Aqui nós recebemos palavra para que nós possamos nos mover por ela, querido. Sabe, pegue a sua vasilha que Deus mostra para você. Eu estou aqui com várias pessoas do meu GC, do meu discipulado, e eu tenho amigos aqui que estão passando aquele momento difícil, nível hard, mais pesado possível. Mas essas pessoas não têm se contentado e parado. Eu vejo matriculado na Academia das Nações, indo para o GC, para o discipulado, não ficam parados. Nós precisamos nos mover para vencer. Amém? Queridos, hoje foi dito aqui pela manhã que nós temos uma oportunidade diária. Pastor Sandro disse: cada dia é uma oportunidade nova, pois as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus não procura corações perfeitos, mas corações verdadeiros. A vida é feita de dias bons e dias ruins, mas o importante é não parar, é prosseguir, sem olhar para trás, pois o futuro está à sua frente. Quinto ponto destacado na história da viúva. Eu quero deixar 5 minutos, porque eu quero ministrar na tua vida aqui na frente. Feche a porta. É algo físico. Para mim, quando eu fecho a porta, há um lado de fora e um lado de dentro. Queridos, mude a sua geografia. Quando eu falo sobre fechar a porta, me refiro à geografia em que você se encontra. Queridos, pode ver, Deus destaca em alguns milagres a importância dele ocorrer na intimidade do seu lar, no seu quarto, em oração, você com Deus, ou talvez você e a sua família, daquele que você ama, onde a geografia não pode ser cercada de caluniadores, descrentes, zombadores. Qual é a geografia que você está? Lembre de Jairo, em Lucas capítulo 8, quando ele leva Jesus para o quarto, ele precisou fechar a porta como aquela viúva. Ficou lá fora os zombadores, aqueles que estavam rindo, aqueles que estavam velando, e começaram a parar de rir para criticar Jairo. Olha ele trazendo o mestre. Precisou-se fechar a porta para viver um milagre junto à sua esposa e junto a Jesus e aos seus discípulos. Queridos, hoje Deus tem um sozo dele para a sua vida. Assim como ele ressuscitou a filha de Jairo, Deus hoje, assim como na palavra profética ministrada pelo nosso irmão Danilo, Deus restaura projetos nessa noite. Sonhos, traz cura, milagres na sua vida, mas você precisa se mover por uma palavra. Qual é a palavra que você precisa hoje? Por isso você está na igreja. O culto de 5 horas não é um culto só para cumprir praxe, não. De vir aqui, fui no culto e pronto. O culto de 5 horas é para você receber. Você dá para o Senhor e também receber. E sair daqui com a sua vasilha cheia. Amém? E receber porção dobrada do Senhor. 6. A expectativa é a mãe do milagre. Hoje nós falamos isso pela manhã. Bispo JB, ele frisa muito isso. A expectativa é a mãe do milagre. O milagre cresce conforme cresce a sua expectativa. Então, aumente a sua expectativa. Fala para o seu irmão, aumente a sua expectativa. Fabão, fala para a Ana Carla e aumenta a sua expectativa, Ana Carla. Eita glória! Nós precisamos, queridos. Quanto mais vasilha, mais azeite. Quando acabaram as vasilhas, cessou o azeite. Muitas vezes o limite do milagre está na nossa fé e na nossa disposição de nos preparar. Para uma mente transformada, querido, são necessárias ações intencionais. Seja intencional e proposital. Se Deus falou para encher a vasilha, encha. Você já teve o trabalho de enxergar a sua botija, né? Agora tem que encher.
Então seja intencional no que Deus quer para você. Comece a mudança interior. A verdadeira transformação começa de dentro. Deus quer trabalhar primeiro em você antes de trabalhar através de você. Pastor Sandro falou isso hoje pela manhã. Então rompa com a mentalidade de escravidão e de escassez. Queridos, deixa uma palavra para você nessa noite. Já é a noite. Deus vai te suprir além das suas necessidades. Creia nisso e aumente a sua expectativa. Deus vai te suprir além das suas necessidades. O azeite não só pagou a dívida daquela mulher, mas garantiu sustento para ela e os seus filhos viverem do resto. E no 7º ponto, nós precisamos entender que alguns processos vêm para nos fortalecer, como pessoas, como família, como profissionais, como marido, como filhos, como servo. Os filhos ali participaram ativamente daquele milagre. As lutas, quando vividas com fé, se tornam escola espiritual para toda a nossa família. Quando nós fechamos a porta e nós oramos em família, Deus faz uma obra na vida dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa casa. Aquele que não é casado, que é solteiro, na sua vida, para que você declare no seu futuro a bênção do Senhor. A bispa disse no dia 12, foi segunda-feira, em sua meditação, ela citou Êxodo 14:15, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Quando o povo está saindo do Egito, que o faraó já não aguentava mais aquele tanto de praga, que o povo está indo rumo ao Mar Vermelho, Deus muda o coração dele, e então ele manda o exército perseguir o povo. De repente Israel, os hebreus estão entre um exército e o Mar Vermelho, queridos. Só que Deus já tinha dado uma palavra para aquele povo: eu estou com vocês. Moisés, eu estou contigo. Pegue o seu cajado. A ferramenta que você precisa já está em tuas mãos. Eu estou contigo. Pare de conversa. Era isso que Deus estava falando. Marchem. Fala para o seu irmão: marche, meu irmão. Fala para ela, fala para ele, fala para o Daniel: marche, Daniel. Querido, nós precisamos saber que há uma palavra sobre nós. Deus está conosco, e a ordem é: marchem. O mar só se abre para quem tem a coragem de molhar os pés e usar o que já está na sua mão para ferir as águas das adversidades. Sensação que temos é essa, que não tem saída. A pressão está em cima de nós, mas saiba que Deus está contigo. Parafraseando o que a bispa disse na meditação, ela diz assim: olhe para a sua mão. O que você tem aí? Um cajado? O seu cajado é o seu dom, o seu talento, os seus relacionamentos. Uma palavra, tudo aquilo que você precisa é de uma palavra. Então pare de desvalorizar o que Deus lhe deu no passado. É isso que vai abrir o novo na sua vida. Não aceite a paralisia da intimidação. O sacrifício ativa o seu cajado. Este é o primeiro dos meses para você, um janeiro de um novo tempo, o mês das primícias. Levante-se hoje, use o que você tem e marche, porque o mar vai se abrir, amém? O mar vai se abrir. Pare de pedir a Deus para fazer aquilo que Ele já deu a autoridade para você realizar. Identifique hoje qual é o cajado que está na sua mão. Peça a Deus: me mostra qual é o cajado que eu tenho na minha mão. É minha fé, meu esforço, meu trabalho, meu talento, meu dom, aquele sonho que estava esquecido. Deus, qual é o cajado que o Senhor tem para mim? Identifique onde está a sua botija de azeite e dê o primeiro passo em direção àquilo que tenta intimidar você. Não desista de Jesus, da palavra que Ele te deu, e ande em direção ao seu milagre. Olhe para Jairo. Naquela caminhada que ele fez, queridos, ele escolheu sempre levar a Jesus. Todos os obstáculos, todas as adversidades possíveis se apareceram diante de Jairo. Ele saiu de casa com a sua filha quase morta. Esse texto está nos 3 evangelhos, mas um deles cita que aquela menina já estava praticamente sem sinal vital nenhum. Eu não sei se você já viu uma pessoa assim. Eu estou com 30 anos de bombeiro, então já vi várias pessoas assim. Sudorese, a pele já gelada, a pupila dilatando, a respiração bem fraquinha e os lábios brancos. Com certeza a filha de Jairo estava assim. Aquele homem arriscou perder o último suspiro da sua filha para buscar Jesus. E ele não mandou ninguém
Ele mesmo foi buscar Jesus. E a palavra para você que tem que buscar. Não mande ninguém, você ajoelhe-se e ore ao Senhor. Clame pelo seu milagre. E não deixe que outras pessoas façam você desistir dele. Quando Jairo estava com Jesus, veio alguém de confiança da casa dele e falou: não incomodes mais o mestre, a sua filha já está morta. Queridos, não seria qualquer pessoa que iria dar aquele recado. Não seria. Mesmo assim, ele olhou para Jesus, que em princípio era um homem estranho. Ele tinha conhecido ali, só ouvido ou falar das histórias dele. E ele levou Jesus para casa. Mas ainda teve um obstáculo, vocês lembram disso? A mulher do fluxo de sangue. Deve ter perdido uns 20 minutos ali, pelo menos. Mas aquele homem não desistiu de levar Jesus. E ele ainda teve um outro obstáculo. Chegando em casa já tinha um velório formado. As carpideiras chorando. As pessoas param de chorar para rir e criticar. Jairo, mesmo assim, Jesus falou: sua filha não está morta, ela apenas dorme. O seu sonho não está morto, apenas dorme. Você tem que ativá-lo com fé, com a botija de azeite que Deus te dá hoje, nessa noite. Você crê e recebe isso? Então fecha a porta e você vai ver o seu milagre acontecer na intimidade do seu lar. Leve Jesus. Mesmo que alguns digam: não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. Mesmo que no caminho algo tente te parar, prossiga. Mesmo que alguém ria de você, prossiga. Mude a sua geografia, como aquela viúva, feche a porta, vá para a sua intimidade, obedeça mesmo sem entender e encha as suas vasilhas. Queridos, por fim, estou deixando aqui 5 minutos, porque eu quero ministrar a tua vida. Existe muitas vezes espíritos aprisionadores que tentam, queridos, nos paralisar. E às vezes vivemos com a mentalidade de escassez e de escravidão. Mas eu creio que Deus tem uma palavra hoje para trazer cura à sua vida. E eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Eu não posso me prolongar porque tem um culto das 19. Eu deixei 5 minutos que eu acertei com o pastor Marcos Lemos, que eu iria orar por você aqui na frente. Qual é a adversidade que se mostrou para você, ou que se mostra para você? Queridos, eu quero orar especificamente por uma palavra que Deus deu para você hoje, para trazer cura, libertação, salvação, restauração de sonhos, para você derramar a tua vida diante do Senhor e crer que você se moverá por essa palavra, para que você descubra a sua botija de azeite. Amém? E eu não tenho muito tempo, então saia do seu lugar e venha aqui, porque vou ministrar a tua vida, e não vou chamar novamente, só venha, em nome de Jesus. Enquanto o louvor está se preparando, venha aqui, em nome de Jesus. Deus, nós queremos, Pai, nós queremos ver que, ó Deus, muitas vezes o diabo está mostrando, querendo provar para nós que nós não temos nada. Mas eu creio que na vida dessas pessoas que estão vindo aqui à frente, há sim uma botija de azeite. E através dessa botija de azeite, o milagre acontecerá na casa de vocês, na vida de vocês, nos sonhos e projetos. Deus derrama um novo óleo hoje, te capacitando, restaurando sonhos, colocando seus projetos diante do Senhor, trazendo perdão para a tua vida, te ensinando que você precisa se perdoar, levantar, fechar a porta. Deus, toca na mão de cada um aqui agora, Senhor. O ato de vir à frente, Senhor, é algo profético em nossas vidas. Você saiu do lugar, você se moveu. Você se moveu, querido. Se Deus falou vá, vá. Obedeça a ordem que Ele tem para você. Quem está aqui na frente, chega mais para frente. Tem muita gente atrás. Chega, aperte mais um pouquinho. Deus traz uma palavra específica ao teu coração. Deus traz uma palavra específica ao teu coração. Deus está mostrando sonhos que foram deixados, projetos que foram deixados. O diabo quer destruir você na bebida. Deus está curando você hoje. Qual é o vício? Deus está trazendo cura hoje. É um concurso? É o que você tem buscado? Um novo tempo para a minha vida espiritual. Deus, apresentamos essas vasilhas
para serem enchidas. Enche, Senhor, enche esses corações, meu Pai. Venha com o teu milagre, trazer cura. Oh meu Deus, eu creio, oh Deus, que cura física está acontecendo nessa noite. Eu creio, meu Deus, que o consolo do Senhor está vindo naquele que está vivendo luto. Eu creio, Deus, que casamentos estão sendo restaurados, porque estão enxergando hoje uma botija de azeite, a vasilha para ser enchida. E nós não vamos parar de apresentar as vasilhas, para que elas sejam cheias, meu Pai. Toma esses corações, toca na vida de cada um agora, Senhor, de maneira específica. Fale para Deus qual a área da sua vida. Fale para Deus qual a área da sua vida que você hoje apresenta diante do Senhor. Ele está derramando um novo azeite sobre o teu coração. Ele que restaura, Ele que enxuga as suas lágrimas. Então fale: Deus, eu quero viver um novo tempo, Senhor. Eu quero. Fábio estava ministrando e ele, antes até ele falou: pastor, eu vou chamar o povo à frente. E ali Deus começou a ministrar no meu coração sobre algo que iria acontecer. E sabe o que está acontecendo neste momento? Porque você teve a coragem de sair do seu lugar e vir aqui. O céu está derramando algo novo sobre a sua vida. O céu está derramando o azeite que cura. O céu está derramando sobre a sua vida o azeite que liberta. O céu está derramando sobre a sua vida o azeite que prospera. O céu hoje está derramando algo novo que você nunca viveu, que você nunca experimentou. Esse ato de sair do seu lugar e vir aqui tem muito a ver com fechar a porta. Aquela viúva foi para casa, entrou dentro de casa, fechou a porta. Deixa eu te falar, e algo sobrenatural aconteceu. Sabe, o fechar a porta, querido, o fechar a porta hoje significa abundância amanhã. Aquela viúva entrou para dentro de casa, ela não tinha nada, como nós vimos no texto, mas ela se lembrou de um bocado, de um pouquinho de azeite e farinha. E Deus falou assim: ei, pegue vasilhas, porque eu vou prosperar a sua vida. Pegue vasilhas, porque eu vou prosperar a sua casa.
Você não vai mais dever ninguém. Eu quero declarar sobre a sua vida. Se tem alguém aqui que precisa quitar algumas coisas nesse ano de 2026, você vai se lembrar deste domingo onde Deus selou algo na sua vida, onde todas as dívidas estão sendo quitadas, porque Ele está derramando algo novo sobre a sua vida, trazendo ideia, trazendo sabedoria, dando aquilo que é necessário para você romper com aquilo que tem te prendido ao passado, com aquilo que tem te deixado envergonhado. A partir de hoje, você vai andar de cabeça erguida, olhando para o seu futuro e acreditando que é chegado um novo tempo, um tempo do derramar do Senhor na sua vida. O Espírito Santo vai se mover dentro de você, trazendo ideias para que você coloque em prática. Mas eu quero te convidar a fechar a sua porta, orar ao Senhor. Sabe, queridos, Deus não para com o seu poder, Deus não para de derramar. Ele só parou de derramar quando acabou as vasilhas. Eu quero te falar algo: quando há expansão, há um derramar do Espírito Santo. Deus está expandindo a sua mente, Deus está expandindo os seus negócios, porque no ano de 2026 Ele vai derramar o poder, a manifestação da graça e do favor sobre aqueles que creem. Se você é um desses que crê, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Forte, não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Aleluia. Como bem diz esse louvor, temer por quê? Temer por quê? O seu pai hoje marcou esse encontro com você essa noite. Que você saia daqui hoje com a mentalidade de ir para sua casa e preparar as vasilhas, porque chegou o dia do derramar do sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que tem o seu DNA. Eu quero que você coloque a sua mão assim na posição de receber. Eu creio que em nome de Jesus, pessoas terão as suas mãos agora com óleo sendo derramado, não pelo pastor, não pela igreja, mas pelo Senhor, selando esse momento na sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida dos seus filhos, Pai, que eles possam agora, Pai, de maneira sobrenatural, estar recebendo aquilo que eles necessitam, Pai, para quitar dívidas, recebendo aquilo que eles necessitam, Pai, para romper com aquilo que tem prendido, Pai, a sua vida a um passado de escassez, e que eles possam começar a viver como nunca antes, Pai, que eles possam começar a viver olhando para o futuro e te enxergando, Pai, que eles possam começar a viver com expectativa do milagre, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que não tem como nós competirmos, Pai, porque na brincadeira do dar, o Senhor sempre sai ganhando. E eu quero declarar sobre a sua vida, queridos, se prepare para nesse ano de 2026 dar testemunhos de que Deus veio de maneira mais que abundante sobre a sua vida, e que o amor de Deus, que a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vá em paz e tenha uma semana